Olá pessoal, estamos iniciando um novo módulo de Excel. Esse módulo serve tanto para pessoas que estão iniciando na ferramenta, também para pessoas que já têm certo conhecimento e querem aprimorar. O Excel é uma ferramenta poderosa que você pode trabalhar numa empresa como controle de estoque, por exemplo, ou até mesmo estar economizando dinheiro fazendo uma planilha de orçamento doméstico. Vamos lá? Bom pessoal, primeiramente eu vou usar a mais nova versão do Excel, que é a versão 2016. Para você poder acompanhar o curso, eu recomendo que utilize a partir da versão 2010 do Excel, porque as versões anteriores podem não haver compatibilidade com o curso. Então vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar para vocês como abre o Excel de duas formas. A primeira forma que você pode usar é clicando aqui embaixo e digitando simplesmente o Excel, aqui na barra de pesquisa do Windows 10. Digitando o Excel, ele já vai aparecer aqui acima Excel, basta dar um clique ou pressionar o Enter. Outra forma, você pode vir aqui no menu Iniciar, todos os programas e localizar em ordem alfabética Excel. Achando o Excel, basta clicar também em cima do ícone. Okay? Vamos utilizar a forma mais comum, Excel, pressione o Enter, ele já vai estar abrindo a ferramenta. Abrindo a ferramenta, ele já me dá várias opções de modelos. Eu tenho pasta de trabalho em branco, cartão de pontos, demonstrativo. A pasta de trabalho em branco é o que mais nós utilizamos, que ele me dá um projeto em branco para eu poder começar o trabalho. Aqui no caso, você já se depara com a interface do programa. Tá? A interface do programa é composta por linhas, que são feitas com numerações, e colunas com letras. Tá? A junção dessas linhas e colunas, ele te dá um quadradinho branco que nós chamamos de células. Então, cada quadradinho desse aqui, nós chamamos de células. Então, se eu quiser ir para a célula B4, é exatamente onde eu estou apontando. É como se fosse aquele jogo do Batalha Naval, né? Que você localiza a coluna e a linha de cada item e você acerta onde você quer. No caso, nós estamos inserindo células. Tá? Essas linhas de células, elas contêm um limite. Se você pressionar o botão de seta para baixo, esse limite é muito grande. Né? Normalmente ninguém usa esse limite, porque realmente é um limite que não consegue ser alcançado e nem é possível fazer isso numa planilha comum. Você não consegue se organizar dessa forma. Mas eu vou mostrar o limite. O limite você pode apertar o CTRL e apertar o seta para baixo, ele vai até o final. A última linha, no caso a quantidade de linhas que tenho no total, é de 1.048.576 linhas. Então é muita coisa mesmo. Para mim voltar, basta eu pressionar o CTRL novamente e seta para cima. Eu volto para a primeira linha. Se eu quiser verificar quantas colunas eu tenho, basta eu pressionar o CTRL, seta para a direita. Ele vai até o final das colunas. Nas colunas, no caso, eu tenho 16.384 colunas. Então, realmente, é bastante. E se eu quiser tanto verificar a quantidade de colunas e linhas, e realmente na última célula, basta eu pressionar o CTRL para baixo. Ele vai direto para a última coluna e a última célula. Vamos voltar aqui para o início, tá? Para a coluna A1, que é a coluna padrão. Agora eu vou demonstrar para vocês alguns exemplos. Tá? Eu vou estar abrindo uma planilha aqui que eu tenho como exemplo para mostrar alguns atalhos para vocês. Para abrir uma planilha já existente, você clica aqui no menu Arquivo, em sequência vai em Abrir. Aqui, como eu já criei, eu já tenho aqui essas duas opções, que eu já abri elas recentemente. Só que se elas não aparecerem aqui em Recentes, você clica em Procurar e em sequência aonde você salvou a sua planilha, no meu caso que está na área de trabalho. Clique em Abrir. Nessa planilha é muito simples, eu tenho apenas os nomes dos convidados e a numeração deles também. O que eu quero mostrar para vocês? Alguns botões de atalho interessantes que nós podemos usar aqui no Excel. Um deles que eu acho muito interessante, que ele seleciona uma tabela por inteira. Por exemplo, se você pressionar o CTRL mais o asterisco, ele já seleciona automaticamente toda a sua tabela para você. Então você pode estar formatando ela com mais facilidade. Isso funciona se você tivesse outra tabela aqui no caso. Eu vou fazer um exemplo. Vou simular como se existisse a tabela aqui.
não fingir que isso é uma tabela. Se eu apertar o Ctrl asterisco, ele também já vai selecionar automaticamente essa tabela. E se eu quiser criar as bordas, fica mais fácil ainda, que eu já posso criar essas bordas automaticamente. Bem interessante, né? Já já eu mostro outras opções de atalho. Vamos vir agora aqui na guia Exibir, que eu vou estar mostrando também os exemplos que nós podemos fazer nessa guia. Clicando na guia Exibir, eu tenho algumas opções aqui que seriam realmente muito útil para nós, tá? São 3 opções que eu posso estar mudando: linhas de grade, barras de fórmulas e título. As linhas de grade, ele vai realmente tirar todas as linhas de referência, ele vai ficar com o documento realmente branco, contendo as células, mas sem as linhas de grade. Particularmente fica ruim para você fazer uma formatação. É bom apenas para a visualização. Vamos marcar essa novamente. Barra de fórmulas é a barra que fica aqui logo abaixo, onde você pode localizar as funções da coluna onde você está, na célula no caso, e também ele mostra para você aqui exatamente a célula que você está. No caso aqui, um exemplo, estou na célula C5, mas para me localizar ela com mais facilidade, ela já fica localizada aqui em cima, ó, ele já mostra para mim. E se eu quiser digitar aqui uma coluna em linha que eu quiser, também dá certo. Basta você colocar aqui, ó, você clicar lá e digitar a linha e coluna que você deseja. Por exemplo, vou digitar H5. Ele vai automaticamente para a coluna H, linha 5. Bem legal, né? Aqui na barra de títulos, eu tirando a barra de títulos, ele vai tirar para mim a numeração das linhas e as letras da coluna. Então, praticamente fica difícil de você localizar. Ele te dá um espaço melhor para você poder visualizar. Mas na formatação não é interessante, tá? No Excel eu posso criar inúmeras planilhas. Como eu faço isso? Aqui embaixo você tem um botãozinho mais, que ele serve para você adicionar algumas planilhas. Nessas planilhas eu posso atribuir nomes a elas. Então não preciso abrir 2 documentos do Excel. Eu posso criar várias planilhas diretamente aqui embaixo. E se eu quiser renomear, basta apertar com o botão direito e vir aqui em renomear, que eu posso renomear a planilha por um nome que eu quiser. Plan 2, por exemplo. Para excluir, basta apertar com o botão direito, vir aqui em excluir a planilha, certo? Então o Excel ele trabalha muito com isso e é muito importante você saber manusear as planilhas com facilidade, ok? Após isso, o Excel ele tem uma ferramenta interessante que é nessa barra de status, que se você selecionar um objeto com numeração, por exemplo, aqui eu estou selecionando o número do 1 ao 20, aqui na barra de status ele mostra para mim todos os status do que eu selecionei, ou seja, a soma daqueles números dá 210, o maior número que eu tenho ali é 20, o menor número que eu tenho é o 1, a contagem, né, a quantidade de números que eu tenho sem somá-los é 20 e a média dos números é de 10,5. Então aqui automaticamente ele já me mostra tudo que é necessário para me fazer uma função ou uma soma futuramente, né? Então eu quero somar os valores, só que eu não quero colocar nenhuma função. Basta eu selecionar e eu já vou ter o resultado final. Bem interessante, né? No caso, uns botões de atalho que são importantes para nós agora também é o Shift espaço, tá? O Shift espaço ele vai selecionar totalmente a sua linha. Também tem um outro botão que é bem interessante, que é o Ctrl espaço. Ctrl espaço ele seleciona toda a coluna. Então se eu selecionar o Ctrl espaço mais o Shift espaço, ele vai selecionar a minha tabela inteira? Vai selecionar, tá? Então tudo vai estar selecionado aqui. Isso é bem interessante também, ok? Vamos desselecionar. Outra coisa que eu posso fazer, além de selecionar, eu posso adicionar uma linha ou uma coluna, ou mais linhas ou mais colunas. Isso vocês vão ver logo após, tá? Por exemplo, se eu clicar no Shift espaço, ele vai selecionar uma linha. Se eu clicar no Ctrl mais, ele vai inserir uma linha. Então, Ctrl mais no teclado numérico, tá? Se você tem aqueles teclados de notebook, você vai ter que apertar o Ctrl Shift e o mais, que ele fica ali em cima, né? Mas no teclado numérico aqui na direita, no computador comum, apenas o Ctrl mais, ok? Se eu quiser inserir uma coluna, da mesma forma ele funciona.
né, eu aperto o Ctrl espaço, ele vai selecionar totalmente minha coluna, e pressiono o Ctrl+, ele vai inserir uma coluna logo no lado. Isso é bem interessante e bem útil, e vai ajudar você a ter facilidade com essa ferramenta. Do mesmo modo que você pode adicionar uma coluna, se você apertar o Ctrl-, ele retira essa coluna. Então isso é bem interessante e funciona das duas formas, tá? Então eu posso fazer o seguinte também. Se eu apertar o Ctrl espaço mais o Ctrl para o lado, Ctrl espaço mais o Shift para o lado, desculpa, usando o Ctrl, selecionando a coluna, o Shift espaço para selecionar a coluna do lado e clicando no Ctrl+, olha o que ele vai fazer. Ele vai adicionar duas colunas, que é o que eu informei para ele. Então se eu apertar o Ctrl-, ele vai tirar as duas colunas. Vamos fazer mais um último teste, tá? Eu vou fazer com Shift espaço, ele vai selecionar uma linha. Vou utilizar o Shift para baixo, que aí ele vai selecionar duas linhas. Vou fazer novamente Shift para baixo, 3 linhas, tá? E vou apertar o Ctrl+, agora. Ele vai adicionar 3 linhas para mim. Foi o que eu selecionei no caso. Então se eu apertar o Ctrl-, ele vai tirar as 3 linhas, que é o que está selecionado. Isso é bem interessante e deixa muito funcional o Excel. Espero que vocês tenham gostado. Essas são dicas simples, mas são importantes e fundamentais para o Excel. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de comentar e compartilhar esse vídeo para pessoas que vocês acham que têm interesse nesse tipo de conteúdo.